paz. Vamos abrir a palavra Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora o verso 38. Inicialmente 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma, deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que temos de, nessa noite, estarmos diante do Senhor mais uma vez e abrir a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é alimento, a Tua Palavra que contém toda aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor. E nós queremos ser ajudados por Ti nessa noite, Senhor. Nós rogamos ao Teu Espírito Santo para que Ele venha realmente descortinar a Tua Palavra para nós nessa noite, Senhor. Não nos deixe, Senhor, realmente sairmos de uma maneira qualquer, Senhor, daqui, mas que possamos realmente sair daqui com corações realmente compungidos para o Senhor. No nome de Teu Filho é que nós pedimos, amado Pai. Amém. Irmãos, então, como nós começamos pela manhã falando sobre os dias de Noé e a nossa preparação. E nós lembramos muito bem de Gênesis capítulo 6, em que o Senhor fala que pesou no coração do Senhor aquela maldade do homem, porque toda a imaginação do pensamento, do coração do homem era má. Toda aquela geração antes do dilúvio era uma geração que era indiferente ao que estava acontecendo. Então o coração do Senhor pesou, o coração do Senhor se entristeceu por aquela geração ou por aqueles seres humanos que habitavam a terra até então. E nós sabemos que o Senhor, no capítulo 7, Ele vem com o dilúvio e destrói e julga toda aquela geração e todo aquilo daquele tempo. Mas quando nós olhamos para o verso 8 daquele capítulo 6, verso 8 e verso 9, vai nos dizer assim que Noé, ele achou graça diante do Senhor. Ele achou graça diante do Senhor, ele achou o favor diante do Senhor. Esta é a primeira vez que a palavra graça aparece, então. A graça, o favor do Senhor. E por causa também da misericórdia do Senhor por nossas vidas,
a graça de Deus também nos alcançou. Porque é a graça de Deus que nos alcança, irmãos. Não é aquilo que fazemos, não é aquilo que somos, não é aquilo que realmente a nossa conduta, mas é a graça do Senhor que nos achou. E muito bem foi o irmão feliz naquele texto que o Senhor nos deu nessa noite, na abertura da reunião, que de fato pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por indulgência, não é pagando que se compra a salvação é pela graça. Por isso que o Senhor disse naquele texto que o verso 8 de Efésios 2 vai dizer: pois pela graça gratuita, ou seja, favor imerecido, que vocês são salvos, livres do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo. Eu estou lendo a versão aqui de outra tradução. Por meio da sua fé, e esta salvação não é de vocês, de sua própria obra, não veio através de seu próprio esforço, mas é um dom de Deus. Então o Senhor olhou para cada um de nós e estendeu a sua mão salvadora, a graça maravilhosa de Deus. Bendita graça. Nenhum de nós aqui realmente tínhamos condições alguma de acharmos graça aos olhos de Deus se não fosse pelo próprio Senhor. Se não fosse o amor de Cristo por nossas vidas, como nós falamos hoje de manhã, que Deus manifestou o seu amor. Como que Ele manifestou o seu amor? Enviando o seu Filho por amor de nós, para que nós possamos viver agora através do seu Filho. Graças ao Senhor pelo seu Filho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é por Ele que nós devemos viver, e por causa desse grande amor. Então aqui está esse homem, Noé, pregador da justiça, aquele que certamente na geração dele falava: o que esse homem está fazendo? O que esse homem está fazendo nesse tempo? Porque aquele povo vivia comendo, bebendo, se divertindo, se entregando aos prazeres da carne. E éramos, por natureza, éramos, não somos mais. Éramos, por natureza, como esses também dessa geração. Éramos, por natureza, filhos da ira. Nós estávamos sob a ira de Deus. Deus colocou todos debaixo da desobediência, conforme fala Romanos 11. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Para quê? Para usar de misericórdia com todos. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. É assim que Deus faz com os pecadores. Claro que o juízo de Deus será exercido, sim, mas será exercido para aqueles que não se dobram ao Senhor Jesus, para aqueles que não confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles ainda que são ainda rebeldes, como esta geração, que só pensava no seu próprio ventre, para essa geração que não fazia conta de Deus, para essa geração que vivia uma vida indiferente a Deus. Tudo que vinha ao seu coração eles faziam. Não é os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Essa geração. Por isso que o Senhor fala assim: essa geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então o Senhor vai exercer juízo agora sobre essa terra. O Senhor vai exercer este juízo. Mas, irmãos, não estou aqui para falar sobre o juízo de Deus, que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos que Pedro, na sua segunda carta, fala de como acontecerá. Mas aqui eu quero chamar nossa atenção, mesmo vivendo nessa geração pervertida, corrupta, mais amante dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nós sabemos que no Velho Testamento houve um homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Assim como também o Senhor Jesus chamou seus discípulos de seus amigos, assim também como o Senhor Jesus nos chama de seus amigos também. Mas estou falando aqui para falar daqueles que vivem nessa geração pervertida, como viveu Noé. Como Noé viveu? Ele viveu uma vida justa e uma vida íntegra diante ou sob os olhos dos seus contemporâneos. Ele não foi junto com os seus contemporâneos, ele não se dobrou à vontade dos seus contemporâneos, ele não se dobrou diante daquela geração em que dizia: não,
não, isso nunca vai acontecer, nunca choveu. Nunca choveu, por que esse homem está aí agora fazendo uma arca? E Noé continuava, mantendo-se firme, para aquela visão, para aquele chamado, porque assim, Noé andava com Deus. Olha a diferença, irmãos. Noé conduzia a sua vida de acordo com aquilo que Deus determinava. A vida de Noé não era conduzida por aquilo que ele via naquele mundo, por aquilo que ele via naqueles contemporâneos, mas ele andava com uma vida segundo aquilo que ele via do próprio Deus. Ele andava com Deus. A sua vida tinha uma direção de Deus. Então é isso que eu quero chamar nossa atenção nesses dias, para esses dias. A nossa vida, como tem estado? Qual tem sido a direção que nós temos tomado nas nossas vidas? Nós temos andado realmente com Deus? Ou nós temos andado ainda segundo este mundo? Ou nós temos olhado para este mundo e dizendo, não, o Senhor realmente está demorando para voltar. Eu vou viver a minha vida e de repente, quando eu estiver já chegando aí no final da minha idade, então eu vou resolver compensar o tempo. Como se nós fôssemos dono do tempo, né? Como se o tempo pertencesse a nós. Nós não temos essa dádiva de segurar o tempo, porque nada pertence a nós, porque nós somos do Senhor. E o Senhor estabeleceu tudo na nossa vida, tudo está estabelecido pelo Senhor. Então nós vamos ver este homem, pregador da justiça. Significa, irmãos, que durante aquele tempo, Noé, ele passou anos alertando seus amigos e, vamos dizer assim, seus vizinhos, sobre o que Deus estava para fazer. E nós, aqueles que nasceram do alto, nós temos pregado aos nossos vizinhos, e não digo pregar com a boca, eu digo pregar com a vida. A nossa vida, ela tem sido realmente uma pregação? A nossa vida tem sido realmente um testemunho para outros? Nesse tempo em que a maldade do coração do homem tem cada vez mais se alastrado, em que os homens têm sido arrogantes, em que os homens têm sido egoístas, e quando eu falo homens aqui, eu falo da raça humana, não estou falando do homem masculino, mas estou falando da raça humana, porque Noé certamente pregava para os seus vizinhos, para os seus amigos, mas ninguém ouviu a Noé, ninguém ouviu, irmãos. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus fala assim, ele faz uma comparação, assim como foi nos dias de Noé, mas melhor dizendo assim, anteriores aos dias de Noé. Como foi, irmãos? Aqueles homens, eles realmente caminhavam sem Deus, não tinha uma percepção, não tinha um temor de Deus, eles viviam de qualquer maneira, eles viviam ajustados às suas vidas. E hoje, irmãos, como nós estamos? Em Hebreus 11:7 vai falar que pela fé, sendo avisado por Deus, Noé, a respeito de coisas ainda não vistas, movido por piedoso temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E eu quero chamar a atenção aqui para esta palavrinha, sendo avisado por Deus. Nós estamos sendo, sim, irmãos, avisados por Deus. Nenhum de nós aqui pode alegar que não está sendo avisado por Deus. Deus tem falado, e Deus tem cada vez falado mais. E Ele vai continuar falando, porque Ele é um Deus longânimo, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Então Ele vai continuar longânimo, Ele vai continuar falando. Então Ele foi avisado por Deus. A igreja não tem sido avisada por Deus? Mas nós temos que fazer uma pergunta. Você tem ouvido Deus? Você tem considerado o que Deus tem falado? Não é o que o pregador ou o irmão tem falado, mas eu quero saber se você tem considerado a voz de Deus. Você tem considerado Deus falando no seu coração? Ou não? Aquilo que você tem ouvido, você tem realmente diante do Senhor chorado, dizendo, Senhor, realmente isso aqui não está de acordo com a minha vida.
Ou melhor, a minha vida não está de acordo com aquilo que o Senhor tem falado. A minha vida não tem tomado aquilo que o Senhor tem falado para mim. Porque, irmãos, não basta nós termos uma Bíblia na mente se ela não desceu para o coração. Se ela não é vida, nós precisamos de vida. Então nós precisamos considerar aquilo que o Senhor tem falado. Sabe por quê, irmãos? Em Hebreus capítulo 13, nós temos um texto que nos chama muita atenção. E eu gostaria apenas de citar esse texto aqui para os irmãos. Mas é Hebreus 12, 25. Esse texto chama atenção porque aconteceu com aquele povo em Israel, o povo de Deus. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai falar assim para esses agora. Ele vai falar assim: tende cuidado. Tende cuidado. Há uma versão que fala assim: tende cuidado, para que você não rejeite ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Olha que verso para nossas vidas. Tende cuidado, não rejeite aquele que está falando. E aqui não é eu que estou falando, não. Aqui a questão é: Deus está falando. Deus está nos advertindo, Deus está chamando a atenção, Deus está nos exortando, Deus está nos demonstrando, Deus está nos consolando. E ele vai falar assim: se aqueles lá não escaparam, como nós vamos escapar se nós não nos atentarmos para aquilo que Deus tem falado? Como, irmãos? Mas ao fazer nome, nós somos da graça. Sim, nós estamos debaixo da graça. Mas a graça de Deus nós não podemos torná-la vã, tratá-la de maneira leviana. Nós temos que considerar isso, irmãos. Porque os céus, a cidade de Deus, a Jerusalém Celestial já chegou para nós. Ela ainda, nós não estamos lá presencialmente, mas posicionalmente, nós já estamos sim na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, a universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, irmãos. Se você é um filho de Deus, então você está inscrito nos céus. Nós já chegamos lá, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito do justo aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com aquilo que Deus tem nos falado. Vamos realmente tomar cuidado para nós não rejeitarmos. Significa colocar de lado, fazer com que isso não seja colocado tendo a vida importância. Então, por isso nós temos que agora ver o que relação com o que nós falamos aqui tem relação da nossa vida com a vida de Noé. Bom, então nós vamos ter que ver aqui a conduta de Noé. Primeiro, ele é um homem que andava com Deus. Ele é um homem que andava com Deus. Ele não tinha pecado? Tinha? Claro que tinha. Mas ele andava com Deus. Outro detalhe, ele, pela fé, ele creu, mesmo não vendo, ele creu. Assim também somos nós. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé. E como nós temos que, nesses dias então, andar segundo aqui a conduta de Noé? Nós temos que ler alguns textos aqui. Como que deve ser nossa conduta neste mundo, nessa geração que está caminhando para o juízo, do qual todos serão condenados segundo a palavra que não estão no Senhor. Vamos abrir um texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, e vamos ver alguns detalhes aqui no que concerne a nossa vida. Nessa questão de que o Senhor está voltando, como que nós devemos conduzir nossa vida. E aqui no capítulo 3, Pedro fala para esses irmãos, Pedro está dizendo para esses irmãos: amados,
ele está escrevendo de novo a sua segunda carta, e ele vai despertar a mente esclarecida dos irmãos. Porque no capítulo 1 dessa mesma carta, Pedro fala que enquanto ele estivesse entre aqueles irmãos, ele não deixaria de exortar acerca das coisas que estavam para acontecer. E Pedro fala da vinda do Senhor, e ele fala que a vinda do Senhor, ela não é segundo uma fábula, não é um conto, não é uma ficção. A vinda do Senhor, ela é real. A vinda do Senhor, ela é verdadeira. A vinda do Senhor vai acontecer. A vinda do Senhor, irmão, a vinda do Senhor vai ser vista. E Pedro está falando assim: enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu não vos deixarei de admoestar, eu não vos deixarei de dizer o que vocês precisam ouvir. Então Pedro está escrevendo essa segunda carta a esses irmãos que ele fala da Capadócia, Ásia, Bitínia, Ponto, Galácia, que ele cita na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 1. Então ele vai dizer assim, ele vai discorrer sobre a vinda do Senhor, e essa geração também, que ele diz assim: olha, onde está, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas estão como desde o princípio da criação. Vamos viver a vida, vamos usufruir da vida, vamos aí viver o prazer da vida, né? Porque Deus nos deu a vida para viver prazerosamente. Vamos viver nos pecados dessa vida. Então vamos comer muito, vamos beber muito, vamos festar muito, porque os pais já dormiram. Vamos viver melhor dessa terra. É o que esses homens aqui, esses escarnecedores, porque esses escarnecedores estavam infiltrados entre os irmãos. Se no capítulo 2 de 2 Pedro tinha os falsos mestres que saíam dentro do meio dos irmãos, aqui no capítulo 3 tem os escarnecedores, que são aqueles zombadores, que dizem assim: não, essa história de Jesus Cristo voltar é um conto, isso é uma ficção, não vai acontecer isso. Olha como nós estamos prosperando nessa terra, olha como nós estamos bem, olha a nossa saúde, olha o nosso vigor. Mas aqui não é questão essa, irmãos. E Pedro vai nos ensinar aqui, ele vai nos mostrar para esses irmãos como que eles deveriam viver diante desses zombadores que diziam: não, ele não vai voltar. Então, no verso 8, Pedro vai dizer para esses irmãos: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então assim, irmãos, não se enganem. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A hora que o Senhor, o relógio de Deus estabeleceu o horário, os céus vão se abrir, após tocar a trombeta. Os céus vão se abrir, irmãos. Se nós temos a lembrança de 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ver nós sabemos o que vai acontecer. Se nós tivermos a lembrança de 1 Coríntios capítulo 15, nós sabemos o que vai acontecer quando a trombeta tocar. Porque isso vai acontecer, irmãos. Porque é a palavra de Deus que diz. Nós não estamos firmados em filosofia de homens. Nós não estamos firmados em fundamentos de homens. Nós não estamos aqui falando de homens. Nós não estamos aqui estabelecendo princípios de homens. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando daquilo que é verdade em relação à vida dos filhos de Deus. Por isso que ele fala assim: amados, amados. 4 vezes nesse capítulo 3 ele usa a palavra amados, porque nós somos amados do Senhor. Aqueles que nasceram de novo são amados do Senhor. Eu quero trazer para a mente esclarecida de vocês: não olhem para esses zombadores, não olhem para esses que querem viver a vida segundo o mundo, nos prazeres e deleites da carne. Não olhe para esses. O padrão não é esse. Nós vamos ver qual é o padrão daqui a pouco, com alguns textos nós vamos colocar. Noé não vivia segundo a sua geração. Ele não se amoldava na sua geração. Ele era alguém fora da sua geração.
mas ele não deixava de pregar o juízo. É como se ele dissesse assim: arrepende-se, arrepende-se enquanto há tempo, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. E foi isso que o Senhor, quando ele esteve aqui, foi o que ele mais disse: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus vai ser estabelecido, irmãos. Então, esses escarnecedores estavam aqui. E o que eu quero chamar a atenção é o verso 11, amados irmãos. Olha o que o verso 11 está nos dizendo. Se isso vai ser assim como tudo que ele está falando, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Ou seja, uma vez que todas essas coisas estão em processo de dissolução, que tipo de pessoa, ou cada um de vocês, deve ser enquanto isso? 3 situações aqui. Primeira, um comportamento consagrado. Um comportamento consagrado. Segunda coisa, santo. E terceira coisa, qualidades devotas e piedosas. E eu quero chamar a atenção para essa questão do comportamento consagrado. Como nós devemos viver aqui? Tendo uma vida consagrada ao Senhor. Porque muitos cristãos têm vivido a sua vida numa geração segundo o seu próprio querer. Mas aqui Pedro nos chama: se vocês sabem que vai ser dessa maneira, como vocês devem viver? Uma vida consagrada, ou seja, uma conduta que as ações e os comportamentos expressam uma atitude de piedade, que é algo do no coração, gerado no nosso coração pelo próprio Senhor. Uma vida piedosa. Uma vida piedosa, amado irmão. Será que nós temos vivido essa vida piedosa? Essa vida consagrada? Será que nós temos vivido em santo procedimento? Será que nós temos vivido uma vida realmente santa, conforme o Senhor falou através de Pedro no próprio capítulo, na sua primeira carta, quando ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, ele coloca tudo em toda a vossa maneira de viver, não um pouco aqui ou não sendo santo ali, mas em toda a vossa maneira de viver. Assim Noé vivia uma vida consagrada no meio de uma geração que dizia assim: não, vamos viver a vida, vamos viver o melhor. Mas viver o melhor, irmãos, é viver uma vida consagrada ao Senhor. É viver uma vida santa ao Senhor. É viver uma vida piedosa diante do Senhor. Por isso que ele vai dizendo assim: aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Um outro texto para fazer junção com esta questão de viver uma vida piedosa e consagrada. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, aqui há uma ordem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, como nós devemos ter uma vida consagrada? Sendo imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, esse texto não nos chama a atenção? Ou seja, o que é imitador? Mímica. É você olhar para a pessoa e você imitar o que aquela pessoa está fazendo. Então, qual é o nosso padrão de consagração e de santidade? O nosso Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus.
Como filhos. Ele não está falando aqui para o mundo, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para os filhos amados. Ele está falando para os filhos amados: sede imitadores de Deus. Andai em amor, ou seja, conduz a sua vida, faça da sua vida uma vereda. Andai aqui é como está a sua vida, como você tem conduzido a sua vida. Sua vida tem sido conduzida em amor, ou sua vida tem sido conduzida em apenas ódio, rancores, não tendo perdão, não tendo nada? Como nós podemos dizer assim? Olha, ele está dizendo andai, ele está dizendo um verbo aqui de ação. Você precisa conduzir a sua vida, não é andar aqui no sentido de caminhar, mas no sentido de fazer uma conduta na sua vida. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Se eu sou um imitador de Deus, como filho amado, como que eu me devo conduzir então? Como que eu me devo conduzir? Andando em amor. Andando em amor, andando em amor, porque nisto se manifestou o amor de Deus. Ele deu o seu Filho por nós, e se Ele deu o seu Filho, como que eu não vou andar em amor? Como eu disse essa manhã, a coisa mais bonita, e muitas vezes de falar, é sobre o amor de Deus. Só que nós temos que lembrar que o amor de Deus foi um amor de sacrifício, foi um amor de renúncia. Ele renunciou à sua glória por um espaço de tempo para se encarnar, descer aqui nessa terra, sofrer como sofreu, passar pelo que passou, morrer naquela cruz, ressuscitar, para conduzir muitos filhos semelhantes a Ele à presença do Pai. Então qual é o nosso padrão, irmãos? Nosso padrão é o Senhor. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. Então andai como também Cristo. Aí tem um como também Cristo nos amou. Aí nós temos que fazer uma pergunta: como é que Cristo nos amou? Como que Cristo nos amou? Nós não sabemos realmente o que é amor. Muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa esposa, no caso a minha esposa, meu filho, ou alguém, ou algum irmão nos chateia, nos fala alguma coisa, nós já perdemos todo aquele amor, né? Realmente, irmãos, por causa da iniquidade que tem aumentado, o amor de muitos esfriará. Irmãos, que o Senhor possa achar no nosso coração o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor de Cristo. Porque se nós não tivermos no nosso coração o amor de Cristo, nós teremos o juízo. Nós teremos o martelinho do juiz, só para dar a sentença. E muitas vezes nós somos bons de dar sentença, né? Nós já condenamos e já damos a pena, fazemos a dosimetria da pena, né? Já condenamos, se possível, colocamos prisão perpétua para não ter mais problema. Não quero mais problema. Mas a prisão perpétua são para aqueles que não confessam o Senhor Jesus, para aqueles que não tiveram o amor de Cristo derramado em seus corações, porque o amor cobre multidões de pecados, e esse amor que realmente a igreja precisa viver, porque a igreja tem ouvido muito sobre amor. Se tem uma coisa que eu tenho ouvido muito, desde quando o Senhor então me chamou para Ele, é sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. Mas muitas vezes nós temos sido mais juízes do que realmente amor. E aqui Pedro está falando assim: Deus é longânimo. A palavra longânimo aqui significa um pavio muito longo. Deus tem um pavio muito longo. O nosso pavio muitas vezes nem tem. A bomba já está pronta ali, já explode. Nós nem temos pavio muitas vezes em alguns assuntos da nossa vida, principalmente quando se trata de relação entre pessoas, seja na nossa família, seja entre relação de pai e filho, de esposa e esposa, relação de irmãos. Então nós não temos um pavio longo. O nosso pavio já está dentro da própria bomba, ela se autodetona lá dentro. E nós precisamos andar em amor, irmãos. Nós não precisamos mais ouvir sobre amor, porque nós estamos aqui com a personificação do amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. Então nós não precisamos mais ouvir sobre amor. Muitas vezes o que nós precisamos é aprender a viver o que é o amor.
Porque ouvir nós já ouvimos muito. Temos ouvido muito sobre amor. Mas, irmãos, se à medida que nós formos olhando para tudo isso, e nosso coração não for sendo aquecido e ganho por esse amor, nós podemos tornar nosso coração um coração frio e indiferente ao Senhor. Dizer assim, não, é assim mesmo. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Deixa aí, não vai ter solução. E às vezes nós colocamos algumas coisas, não tem solução, como se nós soubéssemos ou saberíamos que não teria solução. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olha para o nosso coração. Então aqui o Senhor diz assim, ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em aroma e em oferta e sacrifício a Deus. Então aqui, irmãos, tem um segredo aqui. Se você quer que a sua vida seja uma vida de cheiro suave, entregue-se a Deus. Entregue-se a sua vida a Deus. Então você realmente vai ter uma oferta e um sacrifício suave a Ele. Então nós devemos andar em amor. Um outro detalhe, aqui nesse mesmo texto. Olha o verso 7. Portanto, não sejais seus cúmplices, ou seus companheiros. Ele está falando aqui desses filhos da ira, ou filhos da desobediência. Noé não foi esse que andou com a sua geração. Noé era um homem que andava com Deus. Ele não andava com a sua geração, com aquela geração perversa. Porque no outro tempo, olha o verso 8, no outro tempo, ou no passado, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aí há uma outra situação aqui. Andai como filhos da luz. Andai em amor, agora andai como filho da luz. Se nós somos do Senhor, se nós não somos mais trevas, se nós somos luz, então como que nós devemos andar? Nós devemos andar nesta geração corrupta e pervertida, como luzeiros. Como luzeiros. Porque é isso que o Senhor está dizendo assim, a sua vida, a sua conduta, seja luz para outros. Seja luz para outros. Seja um farol. Seja um farol para outros. Seja um farol onde quer que você esteja. Luz para outros. Andai como filho da luz. Não, e aprovando o que é agradável ao Senhor. E não, olha o verso 11, também se encaixa sobre a vida de Noé. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Irmãos, nós não podemos perder a sensibilidade de andar no Espírito. Se nós perdemos a sensibilidade de andarmos no Espírito, nós vamos andar segundo o curso deste mundo, segundo essa geração, aprovando o que essa geração aprova. Um irmão, certa vez, disse que ele se assustou com um outro irmão que fez um seminário com ele. Ele passou muito tempo sem ver esse irmão. Então, ele, certo dia, encontrou esse irmão e conversando com ele, ele disse assim, não, nós somos muito liberal. Lá onde nós nos reunimos, não tem problema nem beber, nem fumar. Não tem problema. É tudo normal. Esse irmão falou, não é normal isso. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Ou seja, não tenha relação com essas obras. Se você é luz, se nós somos chamados, e eu gostaria de aqui enfatizar esse outro texto também, de Filipenses 2,15, ele vai assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha que situação. Olha, é a geração que nós estamos vivendo, uma geração corrompida e perversa. O que Paulo vai dizer para esses irmãos de Filipos? Entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo.
Mas muitas vezes está tão misturado aquilo que é santo e profano que você não dá para dizer realmente se aquilo é luz. Oh, irmãos, como nós precisamos realmente estar aos pés do Senhor. Porque o juízo começará pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, onde vai comparecer o ímpio? Então ele vai dizer assim, no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais. Vede como vocês andam, como vocês têm conduzido a sua vida, o seu cotidiano. Não, eu só quero participar das reuniões e está muito bom. De segunda a sábado, então, eu vou viver minha vida. No domingo eu tenho que ser aquele que senta, que ouve, mas de segunda a sábado eu vou viver minha vida. Não, irmãos, não é assim. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O nosso padrão é o Senhor. Ele é o nosso padrão. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Assim Noé andava com Deus. E por causa da conduta de Noé, por causa da sua vida piedosa, Noé tinha uma vida piedosa, era um homem piedoso, era um homem íntegro, no meio de uma geração corrompida e perversa. A geração que nós estamos vivendo é a geração que mais tem se alastrado o pecado, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É a geração que o pecado tem realmente superabundado, nessa geração pervertida. Mas nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Nós devemos ser luz no meio das trevas. Nós devemos ser sal nessa terra. O próprio Senhor disse que nós somos, nós não seremos. Ele fala assim, vocês são. Ele diz, vocês são sal e luz. E se nós somos sal e luz, onde nós estamos salgando? E onde nós estamos sendo luz? Não temos como ser luz apenas nas reuniões. Nós temos que ser luz onde há trevas. Porque na reunião do Senhor, se o Senhor está entre nós, e eu creio que Ele está entre nós, então a luz está entre nós. Então todos aqui são luz. Mas quando nós vamos para as trevas, nós temos que ser, quem já viu aqueles barcos de pescadores, nós temos que ser aquele farol, naquele rio que dá a direção. Nós temos que ser esse farol, ou nós temos que ser essa luz no meio das trevas, irmãos. Então, ele está dizendo aqui, veja como você anda, veja como você conduz sua vida no meio dessa geração. Como que você anda? Não ande como nécio, mas como sábio, aproveitando o tempo, remindo o tempo. Então, se o Senhor tem dado um tempo para você, aproveite o tempo, mas não aproveite o tempo de maneira nécia. Bom, o Senhor agora me deu 2 horas à tarde, então vou passar as 2 horas que eu tenho de livre, vou passar dormindo, porque eu estou cansado, eu preciso descansar. O Senhor me deu o dia todo de folga, então eu vou cuidar da minha vida. Aproveite o tempo segundo aquilo que o Senhor tem te dado. Então, remindo o tempo, e ele vai falar assim, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Noé entendeu a vontade do Senhor. Noé entendeu a vontade do Senhor, porque ele era um homem que andava com Deus, irmãos. Oh, irmãos, como nós precisamos aprender a andar com Deus. Deus é aquele que nos conduz. Então, que nós possamos ter uma vida piedosa, uma vida consagrada, porque possamos ser luz, que possamos andar como filho da luz, andar no sentido de que a nossa vida seja conduzida como os filhos da luz. Porque quando nós olhamos esse texto aqui de Mateus 24, se os irmãos observarem um pouco antes do texto, capítulo 23 de Mateus, os irmãos vão ver que o Senhor Jesus estava ali, fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. O Senhor queria, irmãos, o Senhor queria juntar aquele povo, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas aquele povo não quis. Quantos filhos de Deus o Senhor tem buscado de volta, mas muitos não querem. Muitos não querem.
Mas, irmãos, lembremos também da parábola das virgens. Lembrem que a sequência desse capítulo 24 são mais 3 parábolas: do servo mau, ou dos servos, dos 2 servos, das virgens e dos talentos. E cada uma delas fala algo para nós. Cada uma delas fala algo para nós. E quando nós olhamos para a parábola dos talentos, por exemplo, você vai ver que no capítulo, ali há uma frase que vai assim: chamou e deu a esses talentos. Então o Senhor chamou esses. E nós vamos lembrar que aquele que tinha um talento, ele não quis saber daquele talento propriamente dito. E o Senhor ajustou conta com aquele servo. E ali é um servo. Porque essas 4 parábolas, ela tem relação com a igreja. As 4 parábolas, a da figueira, a dos servos, a das virgens e dos talentos, tem relação com a igreja. E se você vê, cada uma tem um ensinamento para cada um de nós. E o Senhor tem nos chamado a atenção para isso, porque Ele nos chamou. Mas o povo de Deus muitas vezes não tem considerado isso. Então, amados irmãos, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Há tantas pessoas no mundo que querem imitar tantas pessoas. Não, eu queria ser parecido com tal pessoa. Queria ser parecido com tal pessoa, ter isso, ter aquilo. Mas aqui a palavra está chamando você para ser imitador de Deus. Imitador de Deus. Agora, para encerrarmos, capítulo 24 mesmo de Mateus, ele vai dizer assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então ele está dirigindo essa palavra aos seus discípulos. Vosso Senhor. Ele está dizendo isso aqui para os seus servos. Vigiai, ou seja, esteja alerta. Esteja alerta, não fique dormindo. Mantenha-se realmente pronto, irmão. Tenha um estilo de vida alerta. Esteja acordado espiritualmente falando. Não durma o sono da apostasia. Não durma o sono da apostasia, irmãos. Não durma o sono do esfriamento do amor. Mas está tão difícil, está tão complicado. Olha isso aqui, olha isso aqui outro. Então você vai vendo que está complicado. Mas se você não olha para Cristo, você realmente vai esfriar o amor para o Senhor, para com o Senhor, e você vai entrar na apostasia. Você vai negar a fé, ou seja, você vai deixar a fé. Então está dizendo, portanto, vigiai. Ao verso 44 vai dizer: Por isso estai vós preparados também. Ele está dizendo para os seus discípulos isso aqui. 4 discípulos. 4 que fizeram aquelas 3 perguntas para ele. E ele vai dizer assim, vai ser dessa maneira. Mas o que compete a vocês, observem os dias anteriores a Noé. E vivam em vigilância. Vivam preparados, como se eu voltasse a qualquer momento. E aí nós temos que fazer mais uma pergunta aqui. Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Há algum impedimento? Há algum pecado? Há algo que o Espírito Santo precisa entrar mais fundo na nossa vida para me dizer isso? Não. Nós estamos preparados, irmãos, para a volta do Senhor? O nosso coração anela pela volta do Senhor? O nosso coração deseja a volta do Senhor? Ou nós temos questões aqui ainda neste mundo? Nós precisamos realmente, irmãos, estar preparados. Um espírito vigilante. A mesma coisa lá em Lucas 12, o Senhor também diz que estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas,
para que quando vier e bater a porta, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Veja que interessante essa figura aqui. Antigamente nos casamentos, que aqui está fazendo, que o Senhor está dando uma parábola, aquele servo daquela casa, ele não ia dormir enquanto o seu senhor não voltasse das festas de casamento. Então ele ficava aguardando o seu senhor chegar, para receber o seu senhor e ver o que o seu senhor estava precisando após chegar. Ele estava alerta. Mas o verso 37 diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E olha o que vai acontecer. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E nós temos que fazer essa pergunta: nós estamos realmente vivendo com esse sentimento de desejar que o nosso Senhor, nós estamos aqui como esse servo que estava esperando o seu Senhor voltar das festas de casamento, ou nós já estamos dormindo há muito tempo? Ou nós estamos dormindo? Nós estamos ouvindo, e o nosso coração muitas vezes é um coração já adormecido. Ó, irmãos, que o Senhor realmente possa nos constranger. É muito sério isso, irmãos. Nós somos um povo chamado. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira. Agora o Senhor nos chama para sermos participantes da sua glória, sermos participantes deles, e o povo de Deus muitas vezes está dormindo, não está mais atinando. Nós estamos dizendo assim: não, eu vou viver assim do jeito que eu quero, como eu quero, não me importa mais. Nós não temos controle sobre nossas vidas, irmãos. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos que nos arrepender muitas vezes, nos arrepender aos pés do Senhor, e dizer: Senhor, realmente venha, Senhor, sobre mim, venha realmente convencer o meu coração de que eu não tenho mais esse sentimento de estar esperando pelo Senhor, conforme o texto está dizendo assim, ó: cingido estejam os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Quantos que o Espírito Santo já se apagou, o Espírito Santo já está entristecido, o Espírito Santo já está naquele cantinho, o Espírito Santo já não é mais aquele hóspede realmente que faz diferença no nosso coração. O Espírito Santo, ele se tornou talvez indiferente na nossa vida, porque o que nos mantém, irmãos, acesa essa vigilância é a presença do Espírito Santo no nosso coração. E se nós entristecemos o Espírito com nossos pecados, com a nossa conduta, as nossas lâmpadas não vão ficar acesas. Nós seremos lamparinas sem a presença do óleo do Espírito Santo. E se nós perdemos a presença do Espírito Santo, o que nos resta mais? Porque se nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós vamos perder a visão celestial. E se nós perdemos a visão celestial, o que nos resta mais? Nos resta ser cortado com os demais ramos e jogado ao fogo, porque não serve mais para nada. Portanto, estejam vós preparados, porque a hora que vocês não esperam, o Senhor virá. O Senhor voltará, irmãos. O Senhor voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata. Por que a igreja tem sido tão insolente? Por que a igreja tem sido realmente tão apática? Por que a igreja realmente não tem respondido ao Senhor? Porque talvez ela já perdeu o seu primeiro amor pelo Senhor. E se nós perdemos nosso primeiro amor pelo Senhor, do que nos resta mais? Do que nos resta mais, irmãos? Se nós não amarmos o Senhor, aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós, do que nos resta mais? O que nos resta nessa vida?
Qual é o sentido da vida aqui, se nós não vivemos para o Senhor? É vivermos, como muitas vezes eu ouço, viver para a família, que a família é o centro do propósito de Deus? Eu tenho uma notícia para dar. A família não é o centro do propósito de Deus. O casamento não é o centro do propósito de Deus. E a igreja não é o centro do propósito de Deus. O centro do propósito de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. E todas essas coisas gravitam em torno dele. Se Cristo for tirado, tudo perde o sentido. E se Cristo for tirado do nosso coração, não resta mais nada para a nossa vida. Nós temos que realmente ser queimados com os demais ramos e jogados fora. Mas o Senhor ainda está pleiteando por nós, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus benigno, então é por isso que Ele pleiteia por nós, porque Ele quer reavivar nossos corações com a presença do Espírito Santo. Ele quer nos incendiar nesses dias do tempo do fim. Ele quer trazer entre nós e em nós um renovo, um avivamento nos nossos corações. E o avivamento nos corações, primeiramente, começa com arrependimento de pecados, e em segundo, estabelecimento da sua palavra. Sem arrependimento de pecado e sem palavra, não tem avivamento. Tem emoções almáticas, que está cheio por aí. Mas, irmãos, o Senhor nos chama para vivermos vidas vigilantes nesses dias. Como diz aqui, esse servo aguardava o seu senhor voltar das bodas. E aí, o que ele fazia? Certamente era um prazer para esse servo, esperar aquele senhor voltando. E quando esse senhor talvez se atrasasse ou não chegasse, talvez esse servo sairia ao encontro desse senhor para ver se encontrava ele pelo caminho. Porque a alegria daquele servo era a volta do seu Senhor. Qual é a nossa alegria neste mundo? Qual é a nossa alegria, irmãos? Qual é o prazer nosso neste mundo? Qual é o prazer nosso neste mundo? Talvez nós devemos meditar naquele versículo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O prazer do Pai estava no Filho. Se o prazer do Pai estava no Filho, qual deve ser o nosso prazer? Qual deve ser o nosso prazer? Tudo aqui é passageiro, meu amado irmão. Tudo aqui é passageiro. Se é passageiro, por que então que muitas vezes os cristãos têm vivido a vida tão sem alerta? O Senhor nos chama para viver vigilantes nesses dias. Que o Senhor realmente possa nos trazer esse espírito de vigilância para os nossos corações. A todos nós, irmãos. A todos nós. Todos nós. Nenhum de nós aqui está isento disso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos nessa condição. A condição melhor que nós devemos estar é aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, aos pés dEle, aprendendo dEle. Que possamos realmente, irmãos, viver uma vida de prontidão e lâmpadas acesas. Prontidão e lâmpadas acesas. Porque os dias têm sido maus e vão ser mais maus ainda. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor realmente possa achar em nós, seus filhos amados, um espírito de prontidão e vigilância, Senhor. Porque tudo que concerne a nós, o Senhor já providenciou. Agora somos nós que temos que responder a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, que possamos realmente Te amar, que possamos realmente com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, com tudo que somos, Te amar, Senhor, e desejar anelante, ansiosamente a Tua bendita volta, porque nós não somos daqui, Senhor. Nós realmente não somos daqui. Nos ajude a viver para Ti, Senhor. Nos ajude a gastar nossas vidas em Ti e para Ti, Senhor. Por misericórdia, Senhor. Amém.